bem-vindos a mais um vídeo de resolução aqui da plataforma HL. Então, para a gente começar, vamos ver a questão. É do Enem PPL. Na planta baixa de uma casa, um quarto retangular, cuja área é de 24 metros quadrados, está representado por um retângulo com lados medindo 0,1 metro e 0,15 metros. Então, gente, para começar essa questão, é interessante saber que as questões de escala tem várias formas de conseguir responder, beleza? Então eu vou estar mostrando hoje pelo menos uma a duas formas de responder essa questão. Então o que acontece? A escala ela é mais nada do que a representação do desenho sobre a realidade. Então se a gente estiver vendo uma escala, ela vai representar um valor em cima e um valor embaixo, que vai ser o do desenho sobre a realidade. Então se você vê que tem 1 centímetro para 2 centímetros, então basicamente a cada 1 centímetro que tiver no desenho vale 2 na realidade. Então se tiver 3 centímetros no desenho, tem 6 na realidade. Mesma coisa que se tiver uma escala de 1 para 2, você também pode dizer que 1 metro num desenho equivale a 2 metros na realidade. Então você pode estar mudando essas unidades de medidas, mas preste atenção que aqui é uma escala linear. Existe a escala linear, superficial e volumétrica. Se você estiver falando de uma escala linear ou estiver falando de uma escala superficial ou volumétrica, você vai ter que fazer algumas operações. Por exemplo, aqui você vai elevar ao quadrado, beleza? E caso você tenha da linear para volumétrica, você vai estar elevando ao cubo. E se for o contrário, de uma superficial para linear, você passa a raiz quadrada e aqui é a raiz cúbica. Então é ideal que você já tenha essa noção básica de escala para conseguir responder essa questão. Mas de toda forma, vamos lá. Na planta baixa de uma casa, um quarto retangular cuja área é de 24 metros quadrados, beleza? Está representado por um retângulo com lados medindo 0,10 e 0,15, beleza? Então a gente tem que ter em mente que ela está sendo representada, essa casa que tem uma área basicamente aqui de 24 metros quadrados, ela está sendo representada por um comprimento de 0,15 e uma largura de 0,10. Então o que você tem a opção? Você descobre a área dos dois e descobre a área superficial e depois passa para linear, ou você descobre o lado. Só que aqui fica um pouquinho difícil descobrir o lado porque a gente não tem nenhum desses dois lados aqui para conseguir usar a fórmula de área, né? Que é base vezes altura. Então eu vou ter que partir para a área. Aí como é que eu descubro a área disso? Eu basicamente sei que se eu multiplicar esse comprimento por essa altura, é como se ele fosse subindo e preenchesse todo o espacinho aqui. Então a área vai ser igual a 0,15 vezes 0,10 ou 0,1. Então, como aqui eu estou multiplicando por 0,1, eu vou puxar uma vírgula para a esquerda. Então, isso é a mesma coisa que 0,015. Agora, 0,015 o quê? Metros quadrados, porque a unidade medida aqui era metros. Então, metro vezes metro é igual a metros quadrados. Então, se eu usar na fórmula de escala, eu vou descobrir que ela vai ser igual à representação no desenho, que vale 0,015 metros quadrados, dividido por 24 metros quadrados. Então, ó, as unidades medidas aqui estão iguais, perfeitos. Eu já posso cortar. Então, bateu aqui, vai ficar sobrando 0,015 dividido por 24. Aí eu vou multiplicar por 1000 em cima e por 1000 embaixo. Aí por que eu estou multiplicando por cima e por baixo? Justamente para tirar essa vírgula. Uma outra opção que você poderia ter feito é ter colocado em notação científica, mas estou tentando pegar um pouquinho mais leve nessa resolução. Então, se eu multiplicar por 1000, vou puxar 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. Então, o número em cima aqui vai ficar como 15. E aqui embaixo vai ficar como 24 mais 3, 0. Então, vai ficar 24.000. Agora eu vou simplificar. Eu sei que 24 é dividido por 3 e 15 também é dividido por 3. Então, posso fazer assim, ó. Vou dividir agora por 3 em cima e por 3 embaixo. E o valor vai ficar como 5 sobre 24 dividido por 3, 8. E repete os 3 zeros. Então, vai ficar 5 sobre 8.000. Aí eu também, se eu quiser, eu vou fazer assim. Se eu quiser inventar, né? Eu posso multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Aí vai ficar 10
sobre 16 e acrescento os 3 zeros. Aí agora eu consigo cortar o zero mais facilmente. Então aqui vai dar 1 sobre 1.600. Beleza? Aí, um ponto. O ideal é que você tente fazer esse processo um pouquinho mais rápido na sua cabeça. Eu estou pegando mais leve aqui porque é uma resolução com o intuito que você aprenda os passo a passos. E antes de você chegar e marcar a resposta, tome muito cuidado, porque questões de escala sempre vão querer pegar você no distrator. Você vai ter a questão D aqui, que é 1 sobre 1.600, e você vai marcar. Aí você vai errar, beleza? As questões de escala são fáceis, mas elas pegam nos distratores. Ele não pediu escala superficial, ele falou a escala dessa planta. Então, toda vez que ele não especificar o tipo de escala, você considera linear. Agora, se ele tivesse perguntado a escala superficial dessa planta, a resposta seria essa, porque a gente usou o valor de área. Entende? Então, como a gente está falando de escala linear, eu vou ter que passar essa escala de a escala superficial, que vale 1 sobre 1.600. Então, eu vou ter que passar ela da linear, da superficial para a linear. E como é que eu faço isso? Colocando a raiz quadrada. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 1.600. Isso vai ser equivalente a 1 sobre 40, porque 40 vezes 40 dá 1.600. Então, isso aqui equivale à escala linear. Então, o ideal é que vocês tomem muito cuidado, porque essas questões tendem a pegar a pessoa na distração. Se a questão de escala não estiver especificando que é superficial ou volumétrica, você vai considerar que ele quer linear, independente se ele deu a área, se ele deu o volume, ok? Então isso deve ser um preceito básico que tem que estar no seu repertório, no seu caderno de erro, sobre as questões de escala. Então eu espero que vocês tenham aprendido o máximo possível com essa questão e que torne o processo mais fácil. Vamos florescer!